Bom, dando prosseguimento agora, vamos introduzir, né, o breve resumo do cálculo vetorial que eu falei com vocês. Vamos lembrar lá do plano cartesiano que nós vimos no vídeo passado, tá certo? Onde defini o plano cartesiano, né, através de dois segmentos de reto orientados, né, expostos ortogonalmente, tá? Onde defini a posição de alguns alunos, aqui dois alunos na sala de aula. Vamos supor que eu tenho aqui a posição do aluno A. Eu vou colocar aqui agora uma posição genérica. Vai estar aqui um x', né? E aqui uma posição y'. Então a posição desse aluno A ela é definida pelas coordenadas x' e y'. Supondo que chegue uma pessoa aqui na porta, né? Vamos dizer aqui que a origem aqui desse meu plano cartesiano, né, é onde a interseção entre esses eixos. Na verdade, isso aqui representa as coordenadas 0x, 0y. Chega aqui seja a entrada dessa sala de aula, né, levando em consideração aquele exemplo, supondo que esse plano aqui represente uma sala de aula. Chega uma pessoa e pergunta ao professor, né, onde está o aluno A. O professor vai lá, simplesmente aponta, o aluno A é aquele ali. Então, ele aponta para esse aluno. No momento que ele aponta, ele constrói um vetor. Um vetor que está indicando, em relação à origem, a posição do aluno A, que está nas coordenadas x' e y'. Tá certo? Então ele definiu este vetor. Então nós podemos definir um vetor como sendo um segmento de reto orientado, tá certo? Esse segmento de reto orientado, que, definido pelo seu módulo, sua direção e o seu sentido. Muita gente confunde direção com sentido. A direção é o posicionamento desse vetor, no caso aqui, dentro do plano. Tá? Ele pode estar dessa forma aqui oblíqua, né? Ou diagonal em relação ao plano. Ele pode estar uma direção vertical, pode estar uma direção horizontal. O sentido vai ser para onde a seta aponta, tá certo? Então não confundam mais direção com sentido. Bom, então meu vetor ele é definido por esses três parâmetros: módulo, direção e sentido. Bom, esse vetor pode ser definido dentro desse sistema cartesiano. Mas o sistema cartesiano, o plano cartesiano em si, ele é definido através de coordenadas, de escalares, né? Ou seja, de números. Né? Na física a gente tem essa divisão. As grandezas podem ser definidas como grandezas escalares ou grandezas vetoriais. As grandezas escalares são aquelas que são definidas por apenas um número, seguido de um sistema de medida adequado. As grandezas vetoriais não, elas são definidas através desses três parâmetros: módulo, direção e sentido. Um exemplo de grandeza escalar: quando eu falo que a minha massa corporal é de 80 kg, vocês entendem muito bem isso. Não preciso dar mais nenhuma informação extra. Mas quando você pergunta para mim se estamos parados numa rua, você chega: Paulo, onde fica um shopping tal? Esse meu ato de apontar, o shopping fica ali. Quando eu estou apontando, né, eu estou dando mais algumas informações para você, como a direção e o sentido do shopping. Você pode me perguntar, fica muito longe? Eu falo, não, fica a 300 metros você caminhando nessa direção e sentido. Quer dizer, para você entender essa minha informação, eu precisei definir esses três parâmetros aqui.
Então, no momento que eu apontei, te informei, te indiquei em que direção e sentido fica o shopping, te informei mais ou menos a distância de onde nós estaríamos para o shopping, então eu defini um módulo. Tá ok? Então, para te dar essa informação, eu precisei definir esses três parâmetros: módulo, direção e sentido. Então, aqui no caso do meu sistema cartesiano, eu não posso simplesmente traçar um vetor aqui dentro. Para eu definir este vetor dentro desse sistema, eu preciso definir uma base própria para esse vetor, que são chamados de bases canônicas. Tá certo? Esses intervalos aqui, que no plano cartesiano eram definidos, no caso aqui, dentro de uma base decimal, né? Que representavam aí uma unidade, ou seja, cada intervalo desse aqui corresponderia a uma unidade de medida qualquer, no caso do plano cartesiano nós definimos por metro, ou seja, cada uma dessas aqui vai definir um metro. Agora a gente vai passar a ter uma base aqui, chamada de canônica, que é definida pelo que a gente chama de vetor unitário. E o vetor unitário J. Esses vetores unitários definem a direção do vetor em relação ao eixo x e em relação ao eixo y. Tá certo? Bom, então esses intervalos aqui passam a ser vetores com módulo igual a 1. Então, por exemplo, o vetor em relação ao eixo x, referente a este meu vetor aqui, que eu vou chamar ele aqui de R, então a gente pode simbolizar um vetor, né? Uma letra maiúscula com uma setinha em cima. Então, em relação ao eixo x, o meu vetor R tem essa componente aqui, que vai passar a ser um vetor x'. Em relação ao eixo y, ele vai ter esta componente aqui deste vetor aqui, né? Que eu vou chamar de vetor. Deixa eu botar aqui. Vetor aqui, y'. Tá certo? Então, este vetor R vai ser definido a partir deste par de coordenadas, x' e y'. Tá certo? Bom, mas os vetores também têm as suas propriedades de soma, subtração, né, vamos falar assim, e de produto. Só que os vetores não vão se somar ou ter a sua diferença, né, como se fossem números. Eles, na verdade, todos os vetores são, como eu já disse aqui, definidos como um segmento de reto orientados. Então, a soma vetorial entre os vetores é feita da seguinte forma. Vamos supor aqui propriedade soma. Se eu tenho um determinado vetor A, um vetor A, e aqui um vetor B. Bom, se eu somar dois vetores, logicamente o resultado tem que ser um vetor. Então essa soma de A mais B, eu vou transportar esse vetor B e ligar essa extremidade do vetor A. Então eu vou ter aqui um vetor A mais o vetor B, que como resultado vai me dar esse vetor C. Tá certo? Bom, se eu tenho dois vetores,
na mesma direção e sentido, logicamente, meu vetor resultante vai ter o quê? Vai ter a mesma direção e sentido. Porém, seu módulo vai o quê? Ser modificado, né? Vou ter um vetor, né? C com um módulo maior do que do A e do B. Ou seja, o módulo desse vetor C vai ser a soma do comprimento de A mais o comprimento de B. Então, tem aqui uma operação de soma. Bom, eu posso ter a seguinte operação de soma também. Vamos dizer que o vetor A, né, não necessariamente os vetores estejam na mesma direção e no mesmo sentido. Então, posso ter agora aqui, ó, de forma mais genérica, o vetor A e aqui o vetor B. Então, posso ter uma soma da seguinte forma. A primeira, eu vou ligar a extremidade do vetor B, a extremidade do vetor A. Então, vai ficar o vetor A. Aqui vai ficar o vetor B. Então, como resultado aqui, vai me dar esse vetor C. Então, esse vetor C aqui vai ser o resultado do vetor A mais o vetor B. Ou posso pegar aqui a extremidade de B e ligar a essa extremidade de A. Seguinte forma. Aqui A, aqui B. E aqui eu obter o vetor C. Tá certo? Então aqui também tem A mais B igual ao vetor C. Observe o seguinte, que essa representação nada mais é do que transportar o vetor B para esse ponto. Vou continuar tendo aqui o vetor C. Bom, vamos falar o seguinte aqui. Tem uma propriedade vetorial que diz que eu posso transportar qualquer vetor para qualquer lugar do espaço ou do plano, mantendo sempre o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, na verdade, este vetor aqui é igual a este vetor. Ou seja, também eu posso dizer que dois vetores são iguais se eles possuem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, tudo mudando mais duas propriedades vetoriais. Primeiro, posso transportar qualquer vetor para qualquer ponto do espaço ou do plano, mas sempre tenho que manter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. E dois vetores, para serem iguais, eles têm que ter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Tá certo? Bom, essa é uma operação de soma. Vamos ver agora aqui a subtração entre dois vetores. Vamos dizer que eu tenho o vetor A, novamente, e o vetor B. Tá certo? Então, vou diminuir A de B. Então, como resultado aqui, eu vou obter o vetor D. O vetor D vai estar nesse sentido, né?
que pela ilustração você pode observar que o módulo, ou seja, o comprimento do vetor A é maior do que o comprimento do vetor B. Então, nesse caso aqui, esse vetor nada mais, nada menos é a subtração entre A e B. Tá certo? Bom, também posso fazer a subtração da seguinte forma. Suponho lá, né, novamente aqui, né, dois vetores A e B, né, os vetores quaisquer aqui em plano. Para eu fazer essa subtração, né, A menos B, eu vou ligar a extremidade de A à extremidade de B. Mas no caso da subtração, eu tenho que tomar um cuidado. Na soma, tanto faz eu somar A mais B, quanto B mais A, que eu vou chegar ao mesmo vetor C. Mas na subtração, não. Na subtração tem que tomar um certo cuidado. Da operação A menos B. Por quê? Na subtração, eu vou ter que tomar cuidado quanto ao sentido do vetor. No caso dessa subtração de A menos B, eu vou obter esse vetor aqui que eu vou chamar de B. Então aqui é A menos B. Vou observar o seguinte, que meu vetor vai ter essa direção e este sentido, né? Ele vai vir, o sentido dele vai ser de B para A. Essa operação de A menos B. E agora se eu fizer B menos A? Menos A. Nessa operação de B menos A, agora o sentido do meu vetor aqui é contrário. Então, vou achar um vetor. Então, quer dizer, o vetor E vai ser fruto da subtração de P menos o vetor A. Então, observe o seguinte, a minha soma ela é comutativa, né? Eu posso somar A mais B ou B mais A, vai dar o mesmo resultado, mas na subtração não. A menos B é diferente de B menos A. Então, eu tenho aqui, ó, que A menos B vai ser diferente de B B menos A. Ou seja, eu vou obter o quê? Um vetor antissimétrico, ou seja, não é comutativo. Essa operação não é comutativa. Tá certo? Então tem essas operações de soma. Então vamos voltar para cá. Então meu vetor R, como mostrei aqui, ó,
ele vai ser definido pelo meu vetor x', né? Este aqui vai ser o meu vetor x', e pelo meu vetor y'. Então, esse vetor R que me dava a posição do aluno A, ele nada mais, nada menos do que a posição dele é definida pela soma vetorial do vetor x', né? Vetor x' mais o meu vetor y'. Então, eu tenho aqui o meu vetor R, que define a posição do meu aluno A partir das coordenadas x', y'. Então, vai ser definido pelo meu vetor x' mais meu vetor y'. Bom, como eu disse, o vetor ele possui esses três parâmetros. É definido a partir desses três parâmetros: módulo, direção e sentido. Então, o módulo de x', eu tenho aqui que o módulo do vetor x' é x, e o módulo do vetor y' é y. Então, eu posso escrever o vetor x' também a partir do seu módulo e o unitário que representa a direção que ele se encontra. Então, nesse caso, eu posso escrever o meu vetor x' como sendo o módulo dele x pelo unitário da direção. E meu vetor y', eu posso escrever a partir do módulo dele e a direção dele. Então, substituindo essas duas grandezas aqui, então implica que eu posso escrever meu vetor R a partir daquelas coordenadas, que vai ser x', né, coordenada x', seguido do unitário da direção, mais y', seguido do unitário da direção do vetor R, que representa a posição do aluno A. Tá certo? Então, vamos para o próximo vídeo, a gente dá continuidade aí.